Lançamento oblíquo 1, assunto novo, né? Presta bem atenção, assunto que cai com muita frequência no SSA 1. No Enem ele não cai com muita frequência não, mas está no edital, viu gente? Então, ó, é bom aprender o assunto, certo? Para quem viu, no caso, a parte de composição de movimento, lançamento horizontal e decomposição de vetores, para quem aprendeu aquela parte, vai ter muita facilidade na hora de estudar esse assunto aqui, tá? Então vamos lá, gente, ó. Observe o seguinte aqui. Eu tenho aqui, no caso, um eixo X, que representa a direção horizontal, e um eixo Y, que representa a direção vertical. Ok? Então, vai acontecer o seguinte aqui, ó. A trajetória que a bola vai tomar quando o rapaz aí chuta a bola, vai ser essa aqui, a trajetória. Certo? Vai ser de uma parábola. Ok? Então, é o seguinte, gente. Vai ter um vetor, no caso, esse vetor aqui é o vetor resultante, que é o vetor VO. Né? Esse VO quer dizer velocidade inicial de lançamento. Ok? Para esse VO existir, existiam antes dois vetores, o V0x e o V0y. Então, tem que decompor esse vetor. Assunto que a gente viu lá atrás, em vetores 3, na nossa aula. Ok? Então, tem aqui, ó, vê? O lançamento oblíquo é uma composição de movimento, é um movimento composto também. Então, aqui você tem a velocidade na horizontal, que é V0x, e você tem a velocidade na vertical, que é V0y. O que a gente faz agora? Traça uma reta paralela a V0x e traça uma reta paralela a V0y. E entre V0 e V0x existe um ângulo θ que é chamado de ângulo de lançamento, né? Ou ângulo de tiro. Então, vê só, gente, é o seguinte. O que você tem que saber aqui é que quando, no caso, essa bolinha for subir, a velocidade diminui. Quando ela for descer, a velocidade aumenta. Ou seja, na vertical, o movimento é uniformemente variado. Porém, eu também tenho o movimento x, que é V0x na horizontal. E na horizontal, a velocidade ela é constante, ela não muda. Então, vou ter aqui o seguinte, ó. Quando a bola subir, né, eu vou ter na horizontal V0x, que vai ser o mesmo valor do V0x embaixo. E quando ele sobe, a velocidade vai diminuindo. Então, esse vetor V0y ele vai ficar menor. Ele vai ser Vy agora, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou traçar retas paralelas a Vy e V0x. E agora eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter essa velocidade resultante. Pode ver que esse vetor da velocidade resultante é menor do que V0, porque na subida a velocidade diminui. Como no eixo horizontal, como no eixo vertical, a velocidade diminui, quando a bola chega no ponto de altura máxima, eu só tenho uma velocidade, que é V0x. Por quê? Porque na vertical ele tem que parar para depois descer. Portanto, Vy ele vai ser igual a zero. Certo? O que vai acontecer agora? Quando ele desce, a velocidade aumenta. Portanto, Vy não vai ser mais zero agora. Ok? Eu tenho a mesma velocidade na horizontal, que é V0x. Certo? Eu vou ter a velocidade na vertical, que é Vy. Traço uma reta paralela a V0x e a V0y. E aqui está a minha resultante. Observe o seguinte, gente, que lá no ponto de altura máxima, você só tem uma velocidade que é V0x. Então, sempre que ele disser, que ele falar da velocidade no ponto de altura máxima, você já sabe que ele está falando de V0x, certo? Quando ele fala na velocidade no ponto de altura máxima, é V0x, tá? A gente vai resolver uma questãozinha depois que vai falar sobre isso. Aí você tem que lembrar o que eu estou falando agora, tá bom? Vai ser o nosso primeiro exemplo, quando a gente vê. Então, tem aqui, ó, o V0x ele é chamado de componente horizontal. O V0y ele é chamado de componente vertical. Ok? O V0 é a velocidade inicial de lançamento. Entre V0 e V0x tem um ângulo, que é o ângulo θ. Certo? Que está mostrado aí no gráfico.
Aí eu tenho aqui, gente, ó, observe que na vertical o movimento é uniformemente variado e na horizontal é uniforme. Então, esse lançamento oblíquo é formado por dois movimentos. O movimento X, horizontal, e o movimento Y, vertical. Ó, o vetor V0 é resultante da componente horizontal V0x e da componente vertical V0y, que é uniformemente variado. Ok? Então, na horizontal o movimento é uniforme porque a velocidade x é sempre o mesmo valor em todos os pontos da trajetória. Porém, no eixo y, a velocidade diminui na subida e aumenta na queda. Certo? Então tem aqui, ó, V0x, que é a componente horizontal, V0y, que é a componente vertical, como são velocidades em metros por segundo, V0, que é a velocidade inicial de lançamento, e θ, que é o ângulo de lançamento aqui. Ok? Tá aí, gente. Vamos passar para o próximo slide agora, que a gente vai aprender a calcular essas componentes, certo? Usando, no caso, decomposição de vetores. Cálculo das componentes. As componentes que eu falo é V0x e V0y. Observa aqui, ó, no gráfico. É o mesmo gráfico que a gente viu no primeiro slide. Observe que essa reta roxa, que ela está na vertical, ela representa a altura máxima. Sempre no ponto de altura máxima, gente, a velocidade no eixo y é igual a zero. Então, a única velocidade que existe no ponto de altura máxima é V0x. Você não pode esquecer disso. A minha distância na horizontal, eu chamo de alcance. E perceba que tem lá em cima TS igual a TQ. TS quer dizer tempo de subida. É o tempo em que a bola parte do solo e chega até o ponto de altura máxima, onde Vy é zero. E o tempo de queda? É o tempo que ele sai do ponto de altura máxima e volta para o solo. Esse tempo que ele sobe é igual ao tempo que ele desce. Certo? O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Informação importante também, viu, gente? E lembre que no ponto de altura máxima, a velocidade vai ser V0x, porque Vy é zero. Certo? Eu tenho aqui o seguinte, ó, no ponto de altura máxima, a velocidade do projétil será a componente horizontal, que é V0x. Veja que eu estou lembrando sempre isso o tempo inteiro a vocês. Ok? Então, tem a altura máxima, que é a SH max, e A, que é alcance. Certo? Alcance nada mais é do que a distância na horizontal, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Vamos calcular, no caso, as componentes. Eu vou, no caso, projetar aqui a minha componente, as duas componentes, certo? Aqui no nosso quadro, para a gente poder calcular. Tá aí, ó. Então, tem aqui o seguinte. Você tem aqui, no caso, um vetor, no caso, na vertical, esse roxo, que é V0y. Eu tenho o azul na horizontal, que é V0x. E tem o preto, que é a resultante. Para esse vetor resultante existir, eu tenho que ter V0x e V0y. Como é que eu calculo V0x e V0y? Detalhe. Toda questão de lançamento oblíquo é importante que no início da questão você calcule o valor de V0x e você calcule o valor de V0y. Certo? É importante que você faça isso sempre. Então, se você observar, eu tenho aí dois triângulos retângulos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar, no caso, V0 ao quadrado igual V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. Porque como eu tenho triângulo retângulo, tem dois catetos, a hipotenusa. E o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como está aqui. Então, essa forma aqui eu calculo V0, certo? Que é a velocidade inicial de lançamento. Para calcular V0x e V0y em função do ângulo, eu vou ter que usar seno e cosseno. Então, vamos lá. Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, tem aqui o seguinte. Ó. Veja. O cateto oposto ao ângulo θ, é o V0y. E a hipotenusa é V0. Então, tem aí seno de θ igual a V0y sobre V, sobre V0. V0 está dividindo, passa multiplicando, então V0y é V0 vezes seno. Certo? Olha só. Se eu quiser calcular agora o cosseno, né, usando o cosseno, eu vou achar V0x. Por quê?
Porque V0x é um cateto adjacente e cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo θ aí é V0x e a hipotenusa é V0. Então, eu vou ter aqui o seguinte, V0x dividido por V0. Esse V0 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, V0x é V0 vezes cosseno. Olha só, gente, tem um macetezinho aqui para a gente não ficar usando seno e cosseno, para a gente ser mais rápido na resolução das questões. Se você observar, você vai ver o seguinte, que o θ, o ângulo, ele está bem afastado de IV0y. Então, ele está separado de V0y. Separado, seno. Então, V0y é V0 vezes seno, separado seno. V0x está colado com o ângulo, está bem pertinho, está colado cosseno. Então, V0x é V0 vezes cosseno. Separado seno, colado cosseno. Ok? O nosso próximo slide é um exercício para a gente calcular, usar o cálculo das componentes. Lembre, sempre que você tiver oportunidade, no início da questão, calcule logo V0x e V0y. Vai facilitar muito a sua vida. Por quê? Porque todas as formas que forem na vertical, tu vai ter que usar V0y. E todas as formas que forem na horizontal, tu vai ter que usar V0x. Beleza? Então vamos lá, gente. Olha só, nosso exemplo. Uma bola é lançada para cima, em uma direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo isso aqui, a velocidade na altura máxima é 20 metros por segundo, calcule a velocidade de lançamento da bola. Gente, você tem que lembrar que a velocidade no ponto de altura máxima sempre é V0x. E aí é bem claro aí quando ele fala velocidade no ponto de altura máxima. Então vamos para os dados aqui, ó, né? Observe lá no gráfico, lá no topo do gráfico, tá? Que Vy é igual a zero. Na altura máxima só tem uma velocidade que é V0x. Portanto, ele já deu a você o valor de V0x. Ele quer velocidade de lançamento, ele quer V0. Certo? De novo aí, ó. No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil será a componente horizontal. Estou lembrando sempre isso a vocês. Então vamos lá. V0x é 20, porque é a velocidade no ponto de altura máxima. O ângulo de tiro é 60 graus, o ângulo de lançamento. E o seno de 60, no caso seria o cosseno de 60, seria 1/2. É o cosseno, não é o seno não, viu, gente? Então corrija aí. Cosseno de 60 é igual a 1/2. Correto? Então o que é que eu vou ter agora aqui? Eu quero calcular V0. Então vou fazer o seguinte. Como eu tenho V0x, ó, cosseno de 60 a 1/2, eu jogo na fórmula. V0x é V0 vezes cosseno. No lugar de V0x eu boto 20. No lugar do cosseno de 60 eu boto 1/2. Esse 2 aí que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, V0 vai ser igual a 20 vezes 2, que vai ser igual a 40. 40 metros por segundo. Certo? Então, olha só, gente. A gente acabou de ver aqui, né, uma questão de lançamento oblíquo que eu uso apenas a minha componente horizontal. Certo? Nas próximas aulas, a gente vai ver, no caso, como é que funciona o movimento na horizontal, o movimento na vertical e uma equação que é chamada de equação da trajetória. Certo? Então, galera, até a nossa próxima aula, viu? Vai fazendo exercício aí do livro, ok? Que aí nas próximas aulas a gente vai corrigindo. Tá? Vai na trilha de aprendizagem, olha lá o que a gente está fazendo e vem com a atividade para casa. Ok, galera? Então, até a próxima.